Pessoal, aqui é o professor Fábio. Como as aulas dessa semana e da semana que vem foram canceladas devido ao coronavírus, então para a gente não ter um problema maior aí, nós vamos estar ministrando essas aulas aí à distância, certo? Então vocês podem encontrar todas as informações lá no portal do aluno, todas as instruções e como vai ser essas 2 semanas aí, certo? Em relação aí à burocracia da faculdade, certo? Então elas vão ser consideradas semanas letivas, então a gente não vai poder perder o conteúdo. Então eu preparei essa aula aqui de hoje, que vai ser a aula com o conteúdo que eu daria em sala de aula, certo? Não estou omitindo nada, e da mesma forma que eu passaria na lousa para vocês, eu vou estar apresentando aqui, né, e tentando aí não perder a qualidade aí da aula, certo? Que vocês consigam aprender, até porque esse conteúdo aqui é muito importante para a disciplina, certo? É uma das aulas mais importantes aí. Então minha sugestão aí para vocês é que vocês tentem focar enquanto vocês estiverem assistindo essa aula, certo? Parem aí com as distrações. Eu sei que pode ser um pouco difícil, né, no computador assistir uma aula longa, né? Mas vocês têm a possibilidade aí de pausar, né, retomar depois. Então é importante que vocês se dediquem e foquem aqui enquanto a gente estiver vendo essa aula, ok? No final dela, vocês vão ver que vai ter um exercício, certo? Vou estar propondo um exercício para vocês e vocês têm que me entregar esse exercício até o final de semana, ok? Vai valer aquela nota parcial, né, que vocês precisam apresentar aí, certo? Então, exercício relacionado aí com o que a gente viu até agora. E eu peço para vocês também que divulguem esse link, né, esse vídeo aqui, para os colegas de vocês, tá? Porque a minha lista de alunos não está completa, muitos alunos ainda não estão cadastrados no portal, né? E vai ser importante aí essa nota para eles e esse conteúdo dessa aula, tá? E a esses alunos, né, se vocês não tiverem na minha lista, mandem um e-mail aqui para mim, certo? O meu e-mail tá aqui nessa página. Então vocês me mandam um e-mail para eu acrescentar o e-mail de vocês na minha lista, para vocês estarem recebendo minhas próximas mensagens, certo? Esse exercício final aí, então vocês me entreguem até o final de semana aí através do e-mail, ok? Então, pessoal, minha sugestão para vocês terem um bom rendimento aí dessa aula como até agora a gente estava dando todo o conteúdo na lousa, né, vocês estavam escrevendo e montando um caderno aí estruturado, né, a minha sugestão é que vocês copiem esses slides, né, resolvam os exercícios, façam tudo no caderno, certo? Por isso até eu nem vou disponibilizar esses slides, né, para que vocês tenham esse conteúdo tudo reunido no mesmo lugar, né, para que continue organizado, certo? Em relação aos exercícios que eu estou propondo aqui durante os slides, né, é importante que você pause o vídeo e tente resolver, refletir um pouco sobre o exercício, certo? Assim como a gente fez até agora em sala de aula. Só de você assistindo a resolução, você não vai aprender, ok? Então é importante que você pense como faz, mesmo que você não consiga resolver, você tente voltar nos conceitos, né, e quebre um pouco a cabeça para tentar resolver o exercício. Depois você assiste a resolução, certo? Então isso daí é bastante importante, certo? Vamos dar início então. Bom, então na aula passada a gente viu, né, números complexos, né? Então a gente fez uma breve revisão de números complexos. A gente viu aí que o número complexo ele pode estar no plano complexo, né, em que o meu eixo horizontal é o eixo real, o meu eixo vertical é o imaginário, e o número complexo ele estaria nesse plano, né, representado aqui por um ponto, né, o ponto A. Então o ponto A ele vai ter uma coordenada A minúscula, né, que seria esse A aqui, e uma coordenada aqui no eixo imaginário que seria esse B minúsculo, certo? Então, para eu representar na forma retangular esse número complexo, eu coloco A maiúsculo igual ao A minúsculo mais JB, em que o A minúsculo é a parte real desse número e o B seria a parte imaginária, certo? Uma outra forma da gente representar um número complexo seria na forma polar. Então, eu estaria traçando esse vetor que vai da origem até o meu ponto, né, até o meu número, certo? E essa distância aqui, certo? O tamanho desse vetor é o meu R, né, que seria o meu módulo, o módulo do vetor. Então, esse número complexo ele vai ter um módulo e vai ter um ângulo, que seria esse ângulo θ aqui, que ele faz com o eixo horizontal. Então, é o mesmo número complexo, né, representado de uma outra forma. Então, eu tenho que o A é igual ao módulo e o ângulo θ, certo? Ficou faltando, pessoal, na aula passada, né, que para mim era bastante intuitivo, né, mas um dos alunos até alertou para esse ponto aqui, né, como você fazer essa conversão, né? Então, se eu tenho um número na forma retangular, eu tenho que saber converter
ele dessa forma para a forma polar e vice-versa, certo? Então como que eu posso fazer essa conversão de um para o outro, certo? Seria de acordo com essas relações aqui, ó. Então aqui vai formar um triângulo, né? Então pensando nesse triângulo aqui, ó, eu tenho aqui um cateto, que seria ele tem valor A, né, uma dimensão A, esse outro cateto aqui que tem uma dimensão B, e aqui seria a hipotenusa desse triângulo, né, que teria uma dimensão R. Né? Pensando nesse triângulo aqui, eu estabeleço aí todas as conversões, certo? Então como que eu calculo o R, que é o módulo, né? Seria aqui raiz quadrada, né, da soma dos quadrados dos catetos, né? Seria aí Pitágoras, certo? Θ, né? Como que eu calcularia o θ? Como que eu calcularia o θ? Então seria o arco tangente de B sobre A. Então, tangente de B, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Então, o que eu pequei na aula passada, né, foi ter esquecido essas relações, de passar essas relações aqui, ó, certo? Mas se você pensar nesse triângulo, né, você consegue converter facilmente, né? Então, se eu tenho aqui o módulo, né, que é o R, e o ângulo, certo? Eu consigo achar o A, né? Se eu tenho o módulo e o ângulo, eu consigo também achar o B, certo? Isso daqui se dá pela relação do cosseno, né? Então, o cosseno desse ângulo θ aqui é o cateto adjacente, certo? Que é o A, sobre a hipotenusa, que é o R, né? O seno desse ângulo é o cateto oposto, né? Que é esse valor inteiro aqui, ó, que vale B, sobre o R, certo? Sobre a hipotenusa. Então, dessa forma aqui, né, a gente consegue fazer essa conversão, certo? De polar para retangular. Né? A gente viu também que existe uma outra forma, né, de a gente representar aí um número complexo, que seria da forma exponencial, né, que você vai estar utilizando aqui a exponencial, que é o e, certo? Então, a forma exponencial é uma forma parecida, né, com a forma polar, em que eu tenho o r, né, o mesmo valor lá da forma polar, ó, multiplicado aqui pela exponencial elevado a j θ, que seria esse ângulo aqui, certo? É uma outra forma de a gente escrever o nosso número complexo, né? E também eu posso representar pela forma trigonométrica, certo? Que seria o mesmo valor de r cosseno desse ângulo, mais jr seno desse ângulo, certo? Então, na aula passada a gente fez todo o desenvolvimento, né? A gente viu como a gente poderia estar chegando aí nessas resoluções, né? E a gente vai precisar dessas conversões aí durante os exercícios, certo? A gente viu também, né, o conceito de um fasor, né? Então a gente tem uma tensão senoidal, por exemplo, que é dada por essa equação, né? A gente pode representar essa tensão senoidal por um fasor, né? Então o fasor a gente representa aqui com o sinal circunflexo, né? E a gente vai utilizar aqui só o meu valor máximo, que é o Vm, né? Que seria a minha amplitude, ó, que vem daqui para cá, certo? E a minha fase, né? Que seria o meu ângulo ali de defasagem, ó, que vem daqui para cá. Daí você pergunta, mas e o ômega não é importante? O ômega é importante, você tem que saber isso daí quando está resolvendo o exercício, né? Mas na representação fasorial você pode omitir esse ômega, certo? Porque esse ômega vai ser utilizado aí para todos os elementos do circuito, né? Então o ômega ele se repete para todos os elementos. Então você não precisa ficar expressando ele todas as vezes, né? Então, o exemplo que a gente viu aí na aula passada, né, eu tinha duas fontes de tensão, certo? Tinha a fonte V1 e a fonte V2, tinha aí a forma de onda de cada uma delas, né, associei elas em série. Né, o que significa associar em série? Significa somar, né, V1 com V2. Então eu teria um V total somado aí, V1 mais V2. Então é como se eu pegasse essa forma de onda e somasse com essa, que dá isso daqui, certo? Uma forma mais fácil da gente resolver isso daqui, né, seria transformar para fasores. Né? Então, a tensão total fasorial é igual a V1 mais V2 fasoriais, certo? Então, eu transformo a primeira para um fasor e a segunda para um fasor, ó, transformo a primeira em fasor e a segunda em fasor e faço essa soma aqui, certo? Que vai dar esse valor aqui em volts, certo? Daí você pergunta, como que eu faço a soma disso com isso, né? Você tem duas opções, ou você joga na sua calculadora, né, ela já vai fornecer o resultado final, ou você transforma, né, isso daqui para coordenadas retangulares, né, cartesianas, que a soma, uma operação de soma, é mais fácil você executar, quando os seus números complexos estão representados na forma cartesiana,
certo? Se eles estiverem representados dessa forma aqui, você teria que fazer uma soma aí de vetores, né, que pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas tem que chegar no mesmo resultado, certo? Então, ó, vamos ver aqui, né, o diagrama fasorial, né? O que é o diagrama fasorial? O diagrama fasorial é uma forma de você representar, certo, as suas senoides, né, as suas formas de onda, né, de acordo aí com os fasores, certo? Então eu escreveria, ó, V1, né? Então eu tenho o fasor aqui da tensão 1, o fasor da tensão 2 que a gente tinha, né? E o fasor total, que seria a soma dos dois, né, que a gente obteve aqui do exercício. Então no diagrama fasorial eu vou desenhar esses fasores, né? Então eu tenho o eixo horizontal, que é o eixo real, o eixo vertical, que é o eixo imaginário, certo? E vou desenhar. Então eu vou pegar o V1, ó. O V1 ele tem módulo 2 e ângulo 0 grau. Então, ângulo 0 grau significa que ele está em cima do eixo real, né? Porque a gente começa a contar o ângulo a partir desse eixo, né? E vai em sentido anti-horário aqui. Então, aqui é 0 grau, daí a gente andando para cá, ó, aqui dá 90 graus, aqui dá 180 graus, certo? Então, aqui seria a nossa referência. Então, o tamanho desse vetor aqui, ó, é 2, certo? Porque o módulo é 2. O módulo significa o tamanho do vetor, né? E 0 seria o ângulo que ele faz com o eixo horizontal, certo? O V2, ó, o V2 ele tem módulo 3, então o tamanho da seta tem que ser maior do que o V1, certo? Então, ó, ele tem módulo 3 a menos 30 graus. Então, menos 30 graus ele está aqui para baixo, ó. O V2 é menos 30 graus. Então, θ1 aqui é menos 30 graus, certo? E o V total, ó, é 4,84. Seria aqui um módulo maior, né? O tamanho de seta maior, ó, 4,84 e ângulo menos 18 graus, né? Então ele estaria entre as duas aqui, certo? Então é assim que a gente desenha um diagrama fasorial. Você escreve, né, todas as tensões e as correntes que você tiver no seu circuito em termos fasoriais e vai desenhando dessa forma aqui, certo? Uma observação, né, que é importante vocês terem em mente. Ó, essa álgebra de fasores, tudo que a gente está vendo aqui, ela só pode ser aplicada, né, quando as ondas forem senoidais de mesma frequência, certo? De mesma frequência. Então, se eu tiver frequências diferentes, eu não posso utilizar essa técnica aqui da álgebra fasorial, certo? E as ondas elas têm que estar representadas em termos de cosseno sempre, certo? Se tiver em termos de seno, você precisa transformar para cosseno. Então, ó, V1 seria 2 cosseno aqui do ômega vezes t, né? E o V2 aqui tem uma defasagem, né? Um menos 30 graus, certo? Então, observando o que a gente tem aqui, né? As duas têm a mesma frequência, né? Elas têm o mesmo ômega. O que é o ômega? O ômega é o que está multiplicado pelo t. Então, 120π é o meu ômega. Ômega é igual a 120π, certo? E se eu quiser a frequência em hertz, né? Então eu faço aquela relação, ó. F é igual a ômega sobre 2π, certo? A gente viu essa relação, né, se você multiplicar em cruz, ó. Então ômega é igual a 2 vezes π vezes F, né? Então ômega é 120π, né, que veio daqui, dividido por 2π, então eu tenho 60 Hz, né? Então as duas aqui têm frequência de 60 Hz, certo? Então, ó, o que a gente faz aqui na nossa análise fasorial, né? Então eu tenho uma forma de onda que está no domínio do tempo, certo? Como que eu sei que ela está no domínio do tempo? Porque tem aqui em termos de t, né? Então a tensão em relação ao tempo, certo? Eu tenho a forma de onda em relação ao tempo e eu transformo isso daqui para o domínio da frequência, que seria ali um fasor de tensão, fasor V. Então ele é representado pelo meu V máximo e o ângulo φ de defasagem, né? Eu não preciso mostrar o ômega na representação fasorial, certo? Então vamos ver agora os elementos de circuito, né? Então a gente vai considerar primeiramente um resistor, né? Então eu tenho uma corrente ali que atravessa o resistor, ó, dada por uma equação senoidal, né? Representada já na forma de cosseno, certo? Então eu tenho a minha corrente I de t é igual ao I máximo, né, cosseno aqui de ômega t mais φ, certo? Então a gente pode aplicar a lei de Ohm, né? A gente conhece a lei de Ohm. A tensão elétrica é igual a R vezes I. Então, ó, o I, certo, é uma corrente corrente alternada, né? Ela é cossenoidal aqui no caso. Então eu vou substituir esse I, ó, por essa equação inteira aqui,
certo? I é igual a IM, observe a cor, né? Verde, verde aqui, ó, para ficar mais fácil a visualização, né? Então, IM, né, ômega T mais φ, certo? Como que eu posso representar, né, isso daqui, algo que é cossenoidal? Ah, aqui faltou o cosseno, né? Faltou o cosseno aqui. Como que eu posso representar algo que é cossenoidal? Né? Como um fasor. Então, ó, eu represento IM, ângulo, φ, certo? Isso daqui seria o meu fasor, que está em verde aqui, que é o fasor I, certo? Então, o que eu observo aqui? Né? Que o meu I, ele tem uma defasagem de φ, certo? Φ graus, né? O meu V vai ter que defasagem? Observe aqui que a minha tensão, ó, ela tem um módulo, né, que é essa multiplicação aqui, é o módulo da minha tensão. E qual que é a defasagem do V? Também é φ, certo? Então, tanto a corrente quanto a tensão têm o mesmo ângulo de defasagem, certo? Então, desenhando o diagrama fasorial, ó, eu vou desenhar dessa forma aqui, né? Então, eu vou ter um vetor, né, representando o meu fasor V, ó, que ele está deslocado ali de φ, certo? E a minha corrente também que tem um valor aí também sob o ângulo φ, certo? Então a gente diz que tanto a tensão quanto a corrente estão em fase para um resistor, certo? O que significa ela estar em fase? Tensão e corrente têm o mesmo ângulo de defasagem, ok? Para o indutor, né, a coisa é um pouquinho diferente. Então a gente vai considerar que a corrente que passa no indutor é aquela mesma, né, a equação genérica de uma senoide, certo? A tensão no indutor, né, como a gente já sabe, ó, é V é igual a L di dt. Né? Ela varia aí de acordo com a taxa de variação dessa corrente. Então eu vou substituir esse I dessa equação, né, pela corrente senoidal aqui, certo? Então ó, o I agora é isso daqui, certo? IM cosseno de ômega t mais φ, certo? Então aqui eu tenho uma derivada, ó, derivada de tudo isso daqui, certo? Derivada de tudo isso daqui. O IM é uma constante, então eu posso jogar ele para fora dessa derivada, como eu fiz aqui. Eu vou ter a derivada de um cosseno, né? Então eu marquei aqui nessa anotação, ó, a derivada de um cosseno é menos o seno, certo? Então eu coloquei aqui a derivada do cosseno é menos o seno, certo? Dessa forma que eu sumi com esse termo aqui de derivada, ok? Bom, então eu tenho aqui o menos seno, certo? O que é o menos seno, né? O menos seno, ó, seria o inverso aí do seno, né? Então, o seno, ele sai aqui do zero, atinge seu valor máximo, decresce até zero novamente, aqui em π, né? Depois ele continua decrescendo até o seu valor mínimo, depois ele retorna aqui ao valor zero em 2π, certo? Então, isso aqui é o menos... Isso aqui é o seno, né, que eu falei. O menos seno seria o inverso, né? Ele começa decrescendo, né? Seria o seno aí invertido, né? Como se tivesse espelhado aí no eixo horizontal, né? Só que eu não quero escrever uma equação negativa, né? Eu poderia jogar esse menos aqui para fora, por exemplo, mas eu não quero uma tensão negativa, né? Então o que eu posso escrever? Eu posso escrever esse menos seno em termos de um seno deslocado, né? Observe que se eu pegar... Então eu vou escrever, ó, um mais seno, né? Eu quero escrever uma equação que seja mais seno. Então eu vou partir pensando do mais seno. Então o seno positivo, né, por isso que eu coloquei esse mais aqui, seria essa onda aqui, certo? E para eu obter essa daqui, né, que é dessa equação, ó, eu obter essa daqui, eu parto do mais seno, certo? E desloco o mais seno para a esquerda, certo? Então eu vou ter um deslocamento aqui de quanto? De π, né? Porque daqui até aqui é π, ou seja, 180 graus. Então eu tenho que pegar esse ponto aqui, ó, e jogar ele para cá, para o zero. Então eu tenho um deslocamento para a esquerda, ó, de 180 graus, certo? Então aqui, fazendo o seno deslocado para a esquerda 180 graus, eu obtenho o menos seno. Então o seno deslocado de mais 180 graus fornece o menos seno. Por isso eu considero aqui, ó, um mais 180 graus, porque eu peguei um seno e desloquei um seno para a esquerda, certo? Então eu posso escrever essa equação aqui tirando esse menos, né? E somando aqui 180 graus, certo? Dá uma pausa aí se você não entendeu e dá uma refletida nisso, né? Eu vou escrever um mais seno, então eu vou partir de um mais seno, ok?
Então, ó, continuando aqui a análise, né? Então eu tenho essa equação aqui de tensão, né? Que eu tenho ali o somado 180 graus, só que ela está escrita em formas de seno, certo? Para eu escrever um fasor, eu sempre tenho que ter a minha forma de onda escrita em termos de cosseno. Então, ó, como o seno é um cosseno deslocado de menos 90 graus, né? Eu posso fazer isso daqui. Então, eu substituí o seno pelo cosseno, né? E acrescentei aqui menos 90 graus, certo? A gente fez na aula passada, né, o deslocamento de fase. Então, se você não sabe por que é menos 90, né, retorna lá na aula passada que você vai entender isso daqui, certo? É importante esse conceito, viu, pessoal? Pode ser um pouco confuso, né, mas você precisa pensar, refletir e tentar fazer sozinho, né, isso daqui, para você tentar entender se é menos 90, mais 90, desloca para a direita, para a esquerda. Então dá uma pensada nisso daqui também, viu? Então eu vou escrever, vou resolver isso daqui, né, mais 180 menos 90 dá mais 90, certo? Então agora eu posso escrever um fasor, né, disso daqui, dessa tensão. Então o meu fasor de tensão, ó, é o V circunflexo, é o valor do meu indutor, IM, ômega, né, E elevado a Jφ mais 90, certo? Então eu estou escrevendo aqui em termos de exponencial, né, uma representação exponencial, né? Então o meu fasor, ó, como aqui é um exponencial, né, Jφ mais J90 é uma soma de exponenciais aqui em cima, né? Eu vou ter aqui uma multiplicação dessas exponenciais, certo? E elevado a J90, o que é isso daí, ó? Imagine que eu tenho o 1 aqui na frente, né? 1 vezes E elevado a J90, ó. 1 vezes E elevado a J90. Isso daqui é uma representação de um número complexo. Que número complexo é esse? Então, 1 é o módulo, né? O módulo aí de uma representação exponencial, tá? Então, 1 é o meu módulo, que está aqui, ó. E o E elevado a J90 seria 90 graus, né? Porque esse 90 aqui representa o meu φ, né? Que é a minha defasagem. Então, eu coloco direto aqui 90 graus. O que é um ângulo 90 graus? É igual a J. Por quê? Por que é um ângulo 90 graus é igual a J? Se eu tiver o eixo horizontal real, o eixo vertical imaginário, o que é o J? O J é 90 graus. Ó. O J é um vetor unitário, né, que está aí em cima do eixo imaginário, certo? Então o J tem módulo 1, né, e ângulo 90 graus, certo? Então ele sai do zero, vem até o 1, né? Isso aqui é o J. E o menos J, o que é? O menos J seria o inverso aqui, ó. Ele sai do zero e vem até menos 1, seria o menos J, certo? Então 1 com ângulo 90, observe que aqui é 90 graus, né? É o meu J, certo? Então eu posso simplificar isso daí, né? E vou observar também, ó, que eu tenho aqui o meu fasor, certo? É o IM E elevado a J, o ângulo de defasagem. Esse daqui é o meu fasor. Então, ó, pegando essa mesma equação, né, simplificando ela, ó, o meu fasor, certo? Eu poderia estar representando isso daqui, né, como IM ângulo φ, certo? E esse J aqui, ó, certo? Vem para cá, coloquei ele aqui na frente, né, escrevi ele na frente. E isso daqui que está em verde é isso daqui, certo? Isso daqui é o meu fasor, né? Então eu escrevi ele, o I circunflexo, é um fasor, certo? Então, o que é importante a gente entender aqui? Ó? Observe que eu tenho, né, uma relação de tensão e corrente para um indutor, certo? Então, a tensão aqui em cima do indutor é J ômega L vezes a corrente, certo? Então, aqui eu mostrei todo o desenvolvimento matemático, né, para chegar nisso daqui, né? Isso daqui que é o mais importante, né? Essa relação aqui, certo? O que essa relação aqui me diz, ó? Isso aqui vai me dizer que eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Por que 90 graus? Porque eu tenho o J aqui. J representa 90 graus, certo? Então eu tenho um ângulo de 90 graus entre a tensão e a corrente, certo? E a minha tensão eu representei aqui em vermelho e a minha corrente eu representei aqui em verde, certo? Se eu plotar essas formas de onda, né, eu vou observar, ó, que eu tenho a tensão nessa forma aqui, certo? E a corrente I
ela está atrasada, certo? Eu joguei a corrente I para a direita. Se eu joguei ela para a direita, é como se ela acontecesse depois do tempo, não é isso? Então ela está atrasada, ela acontece depois. E ela está atrasada de quanto para o indutor? Ó, 90 graus. Por que 90 graus? Por causa desse J aqui. Esse J representa 90 graus, certo? O φ, né, seria o ângulo ali de defasagem da primeira forma de onda, de onde a gente partiu, né, quando a gente escreveu a corrente I de T, tinha lá um φ, certo? Então o φ seria a defasagem aí da minha corrente, certo? Eu posso desenhar o diagrama fasorial disso daí, certo? Então a minha tensão vem primeiro, certo? Então a minha tensão está adiantada, né? A minha tensão está adiantada. Então observe, ó, que a minha tensão aqui, ela acontece primeiro, né? Porque se isso daqui está girando, ó, anti-horário, né? Esses fasores eles giram anti-horário, é como se eu tivesse um visualizador daqui. Ó. Imagine que você está olhando daqui, então aqui está o seu olho. Então o que você está vendo primeiro? Né? Você está vendo primeiro a tensão, certo? A tensão elétrica vem primeiro. E depois você está vendo o I, certo? Então eu posso falar ó, que V, a tensão elétrica está 90 graus adiantado em relação a I, certo? Ou seja, a minha corrente está atrasada, né? A corrente acontece depois, a minha corrente está atrasada, certo? E por fim o capacitor, né? O capacitor seria mais ou menos a mesma ideia, né? Para a gente chegar a uma relação ali que é a que a gente vai utilizar. Então eu tenho uma tensão elétrica escrita aqui em termos do cosseno, né? A corrente no capacitor é dada por essa derivada, né? Então a corrente no capacitor é igual à capacitância vezes a derivada da tensão, né? Então a tensão, né? Substituindo aqui, ó, a tensão é Vm cosseno ômega t mais φ. Então tudo isso daqui seria o meu V minúsculo, certo? Tudo isso daqui é o meu V minúsculo. Então eu tenho que aplicar a derivada nisso daqui. Né? Aplicando a derivada nisso daqui, eu vou ter os mesmos passos que a gente fez lá para o indutor. Né? Todo aquele desenvolvimento matemático. Então eu vou obter uma relação dessa forma aqui. Ó. Então o meu I minúsculo vai virar o meu fasor, que vai ser o I maiúsculo circunflexo, certo? E eu vou ter uma relação ó, de corrente com tensão. Né? E esses termos aqui, J, ômega, C, que é a capacitância. Certo? Vamos deixar na mesma forma que a gente deixou os anteriores, certo? Então eu vou isolar o V daqui. Então isolando o V daqui, ó, eu vou ter corrente dividido por J ômega C, certo? Então vamos guardar essa equação aqui que a gente vai estar utilizando ela, certo? É importante a gente lembrar, ó, que 1 sobre J, né, é como se eu tivesse 1 sobre J aqui. 1 sobre J é a mesma coisa que menos J, certo? Como que eu sei isso? Porque J é igual a raiz de menos 1. Então, se você fizer o equacionamento disso daí, né, 1 dividido por raiz de menos 1, você vai observar que isso daí é a mesma coisa que menos raiz de menos 1. Certo? Então, eu tenho essa relação aqui que é verdadeira. Certo? É bom a gente lembrar dela quando a gente for utilizar essa relação aqui, tensão e corrente no capacitor. Certo? Então, ó, para o capacitor, né, a gente tem essa relação, né, e o que a gente vai observar aqui? Ó? J, como eu falei, é como se fosse menos J, né, menos J aqui no numerador, né, então como se eu tivesse menos J aqui. Então, menos J seria menos 90 graus, não é? Então, eu tenho aqui ó, que a tensão está a menos 90 graus da corrente. Então, eu posso desenhar o meu diagrama fasorial dessa forma, certo? Então, eu tenho a minha corrente I, né, a minha tensão V, e a minha corrente acontece primeiro, certo? É como se eu tivesse o meu observador aqui, ele está observando primeiro a corrente I, certo? Então, o I está adiantado em relação ao V, certo? Ou eu também posso falar que o V está atrasado em relação ao I. Né? V está atrasado de quanto? De 90 graus para o capacitor, certo? Desenhando as formas de onda, como que eu posso estar visualizando isso daí, ó? Então, eu tinha o meu φ era agora a defasagem da minha tensão elétrica, certo? φ é a defasagem da minha tensão elétrica. Então, o meu I vem primeiro, né? Então, o meu I está adiantado, ele está para a esquerda, certo? Está adiantado de quanto? O meu I está adiantado 90 graus do V,
certo? Então, anote todas essas relações aí, né, que são importantes. Nos exercícios, vamos estar treinando bastante isso daí, tá? E o importante mesmo pra gente são essas relações aqui, certo? Essas relações e você saber desenhar aí um diagrama fasorial, né? Então, nos exercícios a gente vai ter que desenhar esses diagramas, ok? Bom, então vamos ver o primeiro exemplo, né, pessoal? Para a gente poder ilustrar e ter uma ideia melhor aí do que a gente está falando, né? Então, ó, o exercício fala o seguinte: calcule a corrente em regime permanente I de T quando uma tensão V de T, estou dando a forma de onda da tensão, está aplicada sobre uma resistência, uma indutância e uma capacitância, né? Então, cada alternativa aqui representa um componente passivo, né, consumidor aí de energia. Então, ó, se eu estou aplicando uma tensão elétrica cossenoidal, né, uma tensão elétrica alternada, eu vou ter a corrente elétrica desse circuito também vai ser cossenoidal, né? Então eu posso pensar, né, para cada elemento aqui, né, pensar no circuito aí que eu estou aplicando uma tensão e qual que vai ser a corrente, né, que vai estar percorrendo esse circuito, certo? Então pause esse vídeo, tente fazer, né, dar uma pensada, né, como você poderia estar resolvendo isso daí com as relações aí que a gente viu, né, primeiramente para o resistor, né, depois para o indutor, depois para o capacitor. Depois você continua aí os slides seguintes para ver a resolução, certo? Então, ó, pensando primeiramente na resistência, né? Então eu tenho uma resistência de 4 kΩ, né? Então eu vou escrever minha tensão elétrica em termos fasoriais, certo? Então eu tenho o meu fasor tensão, 12, módulo 12, né? Ângulo 30 graus, e tenho aí separado o meu ômega, né? Então eu sei que o ômega é 1000 radianos por segundo, certo? Então como que eu vou calcular a corrente elétrica? Eu aplico a lei de Ohm, né? Só que para fasorial, né? Então a corrente elétrica fasorial é igual a tensão fasorial sobre R, né? Observe que apenas o I e o V são fasoriais, né? R é uma constante, né? Então, ó, V é um fasor, né, que a gente obteve aqui, então V é igual a 12 ângulo 30. Né? E o R, né, que é o meu resistor, é 4.000 ohms, né? Então 4 vezes 10 a terceira. Então você pode fazer na mão isso daqui, né, ou na sua calculadora. Né? Como é uma divisão de números complexos, e ambos os números complexos a gente pode considerar, né, que estão na forma polar, né? Então você poderia pegar o 12 e dividir 12 por esse valor aqui, né, que é uma constante, ó, certo? 12 dividido por 4.000, né, vai dar 3 miliamperes, certo? E a minha fase aqui não se altera, né? Por que ela não se altera? Porque aqui é uma constante, né, o valor do meu R. Então isso aqui não tem uma defasagem, né? Então mantém essa constante aqui, certo? Então 3 módulo 3, defasagem de 30 graus. Então eu poderia estar escrevendo isso daqui, né, no domínio do tempo, né? Então a minha corrente elétrica é igual a 3, ó, então esse 3 vem para cá, né, cosseno de 1000t, então isso daqui é o meu ômega, né? O meu ômega não se altera no meu circuito, né? Defasagem de 30 graus, e aqui é miliamperes, ok? Vamos para a letra B. Na letra B eu tenho a indutância de 15 milihenries. Então, ó, vou pegar aquela relação lá de tensão e corrente para o indutor, né, e aplicar os valores que eu tenho, certo? Então eu quero a corrente, eu vou isolar a corrente elétrica nessa relação aqui. Então corrente é igual a V sobre J ômega L. O que é o meu V? O meu V é o fasor tensão, 12 ângulo 30 graus. J seria o meu número imaginário, né? Mantenho o J aqui, ômega é 1000 e L seria esse 15 milihenries, né? Então, da mesma forma, ó, aqui eu tenho um número complexo e aqui eu também tenho um número complexo. Como que eu resolvo isso daqui na mão? Né? Na mão, eu tenho uma divisão, né? Então a divisão é mais facilmente feita quando os números estão na forma polar. Então, se você for fazer na mão, você pega esse número aqui e transforma ele em polar, certo? E divide módulo com módulo, ângulo menos o ângulo de baixo, do denominador, certo? Se você jogar na calculadora, né, seria a forma mais fácil de você fazer, você vai obter essa corrente elétrica aqui, certo?
Então aqui ela está representada na forma fasorial, você poderia representar ela no domínio do tempo. Então o módulo dela é 0,8, né, que seria o valor máximo dela, menos 60, que seria a defasagem, certo? E da mesma forma eu mantenho o meu ômega. Para a letra C, né, então eu tenho a capacitância de 0,5 microfarads. Então eu vou pegar a relação tensão corrente para o capacitor, que é isso daqui que a gente desenvolveu nos slides atrás, e eu quero a corrente elétrica, vou isolar a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é J ômega C fasor tensão elétrica. Então o J está aqui, o ômega é 1000, né? O C é 0,5 vezes 10 a menos 6, né? Então isso daqui é o valor da capacitância, lembrando que micro é 10 a menos 6, e o V seria o fasor tensão elétrica, certo? Então resolvendo isso daqui, ó, tenta resolver na calculadora também para você poder treinar, tá? Vai dar essa corrente elétrica aqui, miliamperes, certo? Então, da mesma forma, o 6 é o meu valor máximo, né, que é a minha amplitude aqui, cosseno de ômega t mais a minha defasagem de 120, ok? Então, vamos resumir, né, tudo o que a gente viu. A gente fez os desenvolvimentos, mas o que é importante para a gente é essa relação aqui, certo? Então, para o resistor, ó, eu tenho tensão é igual ao R vezes I, certo? Isso daqui é a lei de Ohm, né? É facilmente visível pela lei de Ohm, né? Só estou aplicando aqui o fasorial, certo? O indutor, ó, ele vai ter essa mesma cara, né? Então, eu tenho aqui uma tensão elétrica é igual a um termo, ó, certo? A gente já vai ver sobre esse termo aqui, né? Vezes a corrente elétrica, né? Comparar essa com essa, né? Eu tenho aqui só esse termo aqui que se altera. E o capacitor também é a mesma coisa. Então a tensão no capacitor é igual a um termo, ó. Imagina aqui que eu tenho 1 dividido por isso daqui, certo? Então é um termo, certo, que está em preto aqui, vezes a corrente elétrica, certo? Isso daqui a gente vai chamar impedância elétrica, ok? Esses termos em preto aqui. Então, ó, vamos ver o que é impedância elétrica, né? A definição de impedância elétrica a gente poderia falar como é a oposição do circuito ao fluxo de corrente CA, certo? A unidade de impedância elétrica também é o ohm, certo? E para cada elemento de circuito a gente tem uma impedância elétrica diferente, certo? Então a impedância elétrica é o que a gente viu aqui no slide anterior, ó, em preto, certo? Então para o resistor a impedância elétrica é isso daqui, que está em preto. Para o indutor a impedância elétrica é isso. E para o capacitor é o que está em preto também, que seria 1 dividido por isso, certo? Então, ó, para o resistor, né, eu vou dizer que a impedância elétrica do resistor, ou seja, Z é a impedância, é igual ao R. Então a impedância elétrica do resistor é o R, né, que é um número real, né, só tem parte real, certo? Vamos ver para o indutor. Para o indutor, ó, eu coloquei aqui a impedância elétrica Z para o indutor, certo? ZL é igual ao que está em preto naquela equação anterior lá, J ômega L, certo? Esse ômega L a gente vai agrupar ele e vai chamar ele de XL, certo? XL, então, é a reatância indutiva. Então, o que é o XL? Ó? É o ômega vezes L. O que é o ômega? 2πf. Então, a reatância indutiva é 2πfL, certo? Então, essa relação aqui é muito importante, certo? E a reatância indutiva, o que ela simboliza, né? Essa definição aqui, ó, é a oposição do circuito ao fluxo de corrente CA. Então, quanto maior for o XL, né, mais difícil de passar corrente elétrica, certo? Seria a oposição ali. Quanto menor o XL, mais fácil de passar corrente elétrica. Você pode fazer uma analogia com a resistência, né? Resistência elétrica maior, né, passa menos corrente elétrica. Então isso daqui é como se fosse uma resistência, né? Seria uma resistência, entre aspas, né, do indutor, certo? Só que essa resistência a gente chama de impedância, né? Então a impedância do indutor está relacionada aqui com esse XL, certo? Então a impedância é o Z, né, e XL seria esse termo aqui da reatância, que é a reatância indutiva, certo? E para o capacitor? Então eu tenho a impedância do capacitor é ZC, certo? É igual a
é aquele termo em preto, né, do slide anterior, 1 sobre J ômega C, né? Esse J aqui, 1 sobre J, é a mesma coisa que menos J, certo? E vou agrupar esse 1 sobre ômega C. 1 sobre ômega C, eu vou chamar de XC, certo? E isso daqui vai ser a reatância capacitiva, certo? Então, o que é a reatância capacitiva? É 1 sobre ômega C, né? Ômega C é 2 vezes π vezes F. Então, essas duas relações aqui são muito importantes, tá? É a reatância do indutor e a reatância do capacitor. Reatância indutiva e reatância capacitiva, certo? Lembrando que ômega é igual a 2πf, certo? Então, são as oposições aqui à passagem de corrente elétrica. Vamos ver como se comporta a frequência, né, nesses elementos. Então, ó, para o indutor, né, a impedância do indutor é R, certo? R é um valor constante, né? Então ele não depende da frequência. Então a frequência não afeta aqui o comportamento da minha resistência, do meu resistor, né? Então a frequência não afeta a minha resistência. E para o indutor? Para o indutor, ó, eu vejo aqui que eu tenho a reatância indutiva XL. A reatância indutiva ela é dependente do termo F, certo? Então a minha frequência ela afeta a minha reatância indutiva e consequentemente afeta a impedância, né? Quando tem um indutor, né? E na reatância capacitiva também tem o termo F, ó. Então a frequência também afeta aqui a reatância capacitiva. Então vamos ver esses exemplos aqui, ó. Se eu tiver altas frequências, né? O que seriam altas frequências? Valores de F muito altos, né? Então a gente vai considerar o extremo, né? Então F tendendo a infinito, ou seja, F com valores muito altos, né? O que acontece para o indutor? Então vamos olhar a equação do indutor. Se eu tiver F muito alto, ó, imagine que o F sobe muito nessa equação aqui. Então o que eu vou observar? Que o meu XL também é muito alto. Então se F tende ao infinito, certo? O XL também tende ao infinito, não é isso? Se o XL tende ao infinito, significa que a impedância, né, quando eu tenho um indutor, né, é muito alta, ou seja, não passa corrente elétrica, né? É uma oposição muito forte à corrente elétrica para F tendendo ao infinito. Então eu posso dizer que isso daqui é um circuito aberto, ó, certo? E para o capacitor, ó, então se eu tiver frequências muito altas, com F tendendo ao infinito, então se eu tiver frequências muito altas aqui, certo? O que vai acontecer com o XC? XC vai cair para zero, certo? Se F tende ao infinito, são grandezas inversamente proporcionais, né? Aqui cai tendendo a zero. Então XC tende a zero. O que significa isso? Né? Que isso aqui é um circuito fechado, ou seja, não oferece passagem, não oferece oposição à passagem de corrente elétrica, certo? Toda a impedância aqui, nesse caso, né, é como se ela fosse igual a zero, né? É como se fosse um fio ideal, certo? Vamos ver agora para baixas frequências, né? Então, se eu tiver baixas frequências, ó, significa que o F tem valores muito baixos, certo? A gente vai levar ao extremo e considerar F tendendo a zero, né? Esses valores de F muito baixos é a mesma coisa que F tendendo a zero. O que é F com valor zero? F com valor zero é corrente contínua, né? Então, ó, para o indutor, certo? Se eu colocar valores baixos de F aqui, ó, F tendendo a zero, né, eu vou ter valores baixos do XL. Então, ó, observe aqui, valores baixos do XL. Se eu tenho valores baixos do XL, não oferece oposição à passagem de corrente elétrica, certo? Então, é como se eu tivesse o fio ideal aqui, é um circuito fechado. Para o capacitor, ó, se eu tiver F muito baixo, né, então F aqui é muito baixo, eu vou ter XC muito alto. Eles são inversamente proporcionais. Então eu vou ter um XC muito alto, significa que é uma impedância muito alta, uma impedância Z muito alta, né, tendendo ao infinito no caso. Então eu vou ter aqui um circuito aberto, ou seja, não passa corrente elétrica, certo? Você precisa decorar isso daqui? Não. O que você tem que saber são essas relações aqui, ó. Então a impedância para um resistor, né, é o R, né? A impedância aqui para
para um indutor, né, depende aqui do XL. Então, essa relação aqui você precisa lembrar, certo? 2πfL. E a impedância para um capacitor depende aqui do XC, que é a reatância capacitiva, que é essa relação, 1 sobre 2πfC. Então, isso daqui é importante, certo? Essa análise aqui, você pode fazer, você não precisa decorar ela, né? Tendo essas relações aqui, você consegue fazer essas análises, né? Só você pensar, F é muito alto, o que acontece com o XL? Né? F é muito baixo, o que acontece com o XL? E assim por diante. Então, você vai fazendo essa análise aqui sempre que você precisar, certo? Vamos ver aqui, então, a impedância complexa, né? A impedância complexa seria o Z, né? Que é a minha impedância, e ela está representada aqui como um número complexo. Por que ela está representada por um número complexo? Porque ela é representada por um valor de resistência, né, que é um número real, certo? E uma reatância, que é o X, né, que é um número aqui relacionado ao J, né? Então ele é um número imaginário. Então a impedância complexa é um número complexo, certo? Onde eu tenho a parte real, que é o R, e a parte imaginária aqui, que seria o que está junto com o J, né, que é o X. Então o que é o X? É a minha reatância, como a gente viu atrás. A reatância ela pode ser ou capacitiva ou indutiva, certo? Então aqui ela está escrita na forma cartesiana, certo? Que é a forma retangular, certo? Eu posso escrever ela na forma polar também, porque ela é um número complexo, né? Então a minha impedância Z ela pode ser escrita, ó, como módulo da impedância, né? Então aqui seria o meu módulo e o ângulo da impedância, certo? Então eu posso estar transformando de uma forma para outra, certo? E da mesma forma como a gente viu lá atrás, ó, eu tenho as relações aqui para transformar da forma retangular para a forma polar, certo? É só você desenhar lá o vetor, né, que a gente desenhou lá nos primeiros slides, né? Daí você obtém todas essas relações aqui, né? Você não precisa decorar essas relações, né? Essas relações aqui você pode obter quando você desenhar, né, o vetor. Então você desenha o vetor Z, né, que é está relacionado ali ao número complexo Z, né, ele tem coordenadas R real e X, que seria imaginário, e você consegue obter aí tanto o módulo quanto o ângulo, né? Daí você consegue encontrar todas essas relações aqui, certo? De forma genérica, a gente pode escrever a lei de Ohm dessa forma. Então eu tenho o fasor V é igual a impedância vezes o fasor I. O que é essa impedância aqui? É a impedância complexa, seria esse número aqui, certo? Que depende ou do R, que depende do R e do X, né? Então vamos ver um exemplo, para a gente poder fazer esse equacionamento aí, certo? Então ó, a corrente elétrica que percorre um indutor de 0,1 R é I de T é igual a essa forma de onda aqui, essa função, certo? Então determine, estou pedindo aqui diversos itens aqui para vocês, tá? Então deem pausa nesse vídeo, tentem resolver através das relações aí que a gente viu anteriormente, tá? Então, ó, no item A eu estou pedindo o XL, certo? Ou seja, a reatância indutiva, né? Então nesse circuito eu só tenho uma fonte de tensão, né, ligada no indutor, né? Então a minha reatância indutiva, o meu XL, é calculado pela equação 2πfL, né? 2πf a gente sabe que é o ômega, né? O ômega já está dado no exercício, né? 377, certo? Então vai ser 377 vezes 0,1, né? Você obtém aqui o meu valor do XL. Observe aqui que isso aqui é um número real, né? 37,7 ohms, certo? Agora eu estou pedindo a impedância Z, certo? Então, a impedância Z, você pode observar aquela relação lá da impedância complexa, né? Z total, né, digamos assim, é igual a R mais JX, certo? Só que como eu só tenho o indutor, né, eu não tenho resistor, não tenho capacitor, né, então a minha impedância ela vai depender só do indutor, né? Então a minha impedância Z é o meu ZL, né? E como que eu calculo o ZL? ZL é igual a J vezes XL, reatância indutiva. Reatância indutiva a gente calculou no item anterior, então aqui o Z é um número complexo, ó,
certo? O Z é um número complexo aqui que só tem parte imaginária, certo? Então eu posso escrever dessa forma aqui, né, que está em coordenadas cartesianas, ou eu posso escrever na forma polar. Como ele só tem parte imaginária, ó, como que eu sei que ele só tem parte imaginária? Só tem algo que está multiplicado pelo J, né? Então é como se ele tivesse lá naquele gráfico, né, de real por imaginário, é como se ele tivesse, é como se o vetor fosse uma seta exatamente para cima, né, na vertical, ou seja, 90 graus, né, porque esse J aqui representa algo ali na vertical, um vetor na vertical, né. Estou pedindo aqui a frequência em Hertz, né, então eu tenho o ômega, né, então o ômega está relacionado aqui com a frequência em Hertz, de acordo com essa equação. Então eu posso isolar o F, né, vai ser ômega dividido por 2π, o ômega é 377, que é dado no exercício, então a frequência é 60 Hz. E a tensão nos terminais do indutor, né? Então o exercício está dando a corrente elétrica, certo? Então transformando a corrente elétrica em fasor, né, eu vou obter essa equação aqui, certo? Esse valor aqui, né, na verdade. Eu estou querendo a tensão, né? Então eu aplico a lei de Ohm, certo? Lei de Ohm. Então, ó, tensão elétrica é igual a impedância complexa vezes a corrente fasorial. Qual que é a impedância? Né? A gente obteve aqui no exercício anterior, J 37,7. E a corrente elétrica é esse fasor aqui, 0,424, ângulo de menos 30. Então é só você calcular isso daqui na sua calculadora, certo? Ou transformar isso daqui para representação polar, certo? Que é isso daqui, representação polar, certo? Estou fazendo uma multiplicação, né, de um número polar com um número polar. Como que eu posso fazer isso daí na mão, né? Então eu vou multiplicar os módulos, então multiplico módulo com módulo, dá 16. E faço a soma aqui da defasagem de uma com a defasagem de outra. Então 90 mais menos 30 graus dá 60 graus. Então eu posso escrever a minha tensão elétrica, ó, dessa forma aqui. A amplitude, que é 16, cosseno, né, o ômega, que eu já tinha dado no exercício, 60 aqui, que seria a minha defasagem. Para o diagrama fasorial, eu vou representar todas as tensões e todas as correntes que eu tiver no meu circuito, certo? Então aqui eu só tenho uma tensão, né, e uma corrente. Então eu separei ela aqui, ó, os fasores da minha tensão e da minha corrente, certo? E eu desenho aqui no meu circuito. Então, ó, a minha tensão, ela tem módulo 16, ângulo de 60. Então o tamanho dessa seta aqui, ó, vai ser 16, certo? Ângulo 60 está aqui, 60 positivo, certo? Corrente elétrica, módulo 0,424, né, seria o tamanho dessa seta aqui, claro que está fora de escala, essa seta que seria bem pequena, né? Ângulo menos 30 graus, então menos 30 está para baixo, certo? Então eu posso dizer, ó, que o V, né, minha tensão, está adiantada, né, em relação à minha corrente, certo? E por fim, né, eu estou pedindo a tensão e corrente RMS, né? Então como que eu calculo isso daí, né? A gente fez o cálculo da integral lá para encontrar o valor eficaz, né, que é o valor RMS, certo? E a gente viu que para uma forma de onda puramente senoidal, você pode aplicar uma regra direta, né? Como que funciona isso daí? Então isso aqui é algo senoidal, né, ou cossenoidal. Então eu tenho aqui a equação da forma de onda, certo? Tenho aqui que 16 é a minha amplitude, certo? Seria o valor máximo onde essa tensão alcança, né? Então, ó, eu pego o valor de amplitude, que é o Vm, é igual a 16 volts. Então isso aqui é o meu valor de amplitude, 16 volts. Então como que eu calculo o valor RMS? O meu valor RMS, que é o valor eficaz, eu pego o Vm e divido ele por raiz de 2. Então eu pego 16 dividido por raiz de 2, é um valor constante, né? 11,3 volts RMS. Certo? É o valor ali de tensão, né, que forneceria a mesma potência, é o valor de tensão em corrente contínua, que forneceria a mesma potência desse valor aqui em corrente alternada, né? Para a corrente é a mesma coisa. Então, qual que é a minha corrente
RMS. Então eu pego a minha amplitude, certo? Que é o valor máximo, IM é igual a 0,424, e divido aqui por raiz de 2, certo? Vou obter ali 0,3 amperes RMS, certo? Então, ó, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês, certo? Para vocês me entregarem até o final dessa semana, certo? Então mandem aqui para esse e-mail, certo? Eu tinha passado o meu e-mail pessoal, mas mandem para esse e-mail aqui, que é o e-mail da instituição, certo? Coloquem no assunto do e-mail para conseguir organizar isso daqui, exercícios 1, traços circuitos elétricos avançados, tá? E vocês podem aí ou resolver no Word, ou resolver na mão, escanear, ou criar como se fosse um trabalhinho, né? Então todos esses itens aqui, certo? É um exercício simples, tá? Mas é um passo a passo aí que é importante vocês saberem e entenderem todos os passos, né? Então é uma revisão aí de tudo que a gente viu até agora, tá? É importante vocês fazerem. Então, ó, uma tensão elétrica, estou dando aqui a forma de onda da minha tensão elétrica, alimenta um capacitor. Estou dando aqui a capacitância desse capacitor, né? Estou pedindo aqui diversas coisas, certo? Observe aqui que minha tensão elétrica está representada em termos do seno, certo? Então, ó, coloquei aqui uma observação super importante. Para você escrever um fasor, a função seno deve estar expressa em termos do cosseno. A função deve estar expressa em termos do cosseno. Então você tem que transformar isso daqui para cosseno na hora que você for escrever o fasor, certo? Bom, então é isso, pessoal. Semana que vem vai ter mais uma aula dessa forma aqui, certo? Feito pela forma de vídeo. E peguem um livro do Alexander, né? Que eu já recomendei diversas vezes, né? Então, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem consultar lá, certo? No final do capítulo tem muitos exercícios legais. Vocês encontram esse livro na internet também. Então, tentem focar nessa aula aqui também para que vocês não deixem passar esse conteúdo, tá? Na próxima aula a gente continua daqui para frente e resolvendo exercícios um pouco mais complexos. Então é importante que vocês entendam bem isso daqui, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail e, por favor, não esqueçam de passar para os outros colegas de vocês, tá? Para que todos vejam essa aula aqui e não fiquem atrasados aí com o conteúdo, tá? Nem todos estão na minha lista, tá bom? Então vejo vocês na semana que vem e até mais.